Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 5. E o tema da minha ministração nesta noite chama-se oração expectante. É um termo um tanto quanto antigo, expectante, mas que tem a ver com uma coisa chamada expectativa. Todos nós somos chamados a orar ao Senhor com uma expectativa no nosso coração daquilo que Ele pode fazer. Nós estamos vivendo, queridos, um momento de muita incerteza e de desafios muito grandes. E em meio a tantas adversidades que a gente encontra por aí, nunca nós vivemos tantas adversidades quanto o tempo que nós estamos vivendo agora, né? E todos nós buscamos o quê? A gente busca resposta para as nossas aflições, para as situações que afligem a nossa alma. Você já reparou que os tempos estão tão complicados que às vezes você tem tudo legal, está tudo bem, mas você deita, dorme, e deita legal e acorda mal, né? Você acorda um tanto quanto, às vezes pensativo com alguma coisa, às vezes tem um sonho ruim durante a noite. Tem uma série de coisas que vão impactando a nossa vida, porque nós estamos vivendo um ambiente de hiperconectividade. Nós estamos vivendo um ambiente que a gente não desliga mais. Tudo está conectado, tudo está acontecendo muito rápido. E isso cria na nossa mente uma aflição muito grande pelas coisas da vida, né? Mas nós cremos que a oração continua sendo o melhor remédio, o melhor meio, para que a gente possa acalmar o nosso espírito, acalmar a nossa alma, que são duas coisas separadas, né? Uma coisa é o espírito, outra coisa é a alma, né? Então, tira para mim um pouquinho o eco aqui da frente. Então, essas duas coisas, elas precisam caminhar juntos. Então, muitas vezes nós acordamos, né, numa madrugada, ou acordamos pela manhã, e a gente olha para o nosso calendário, vê aquela grande quantidade de coisas que precisa resolver, e parece que o dia vai passar como se fosse um foguete. Não sei se já teve essa sensação. O dia passa assim que você mal percebe o horário. Quando você vê, deu 6 horas da tarde, você não fez a metade das coisas que devia ter feito, fica um monte de coisa para o dia seguinte. Aí quando você chega de manhã, tem aquela pilha de papel, né, que a gente de vez em quando eu faço uma limpeza na minha mesa, eu jogo tudo numa gaveta e tranco lá, porque vai acumulando papel, vai acumulando coisas. Mas a palavra do Senhor dá um remédio para nós, e o remédio é poderoso, porque é o remédio da oração. É o maior instrumento que Deus deixou para a sua igreja, para a solução de problemas, chama-se oração. E a oração, ela é muito poderosa. Então eu quero ler com você, a partir aí do versículo 13, até o versículo 18, eu vou ler na minha versão aqui, a NVT, que diz assim: algum de vocês está passando por dificuldade? Então abre lá, Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18, diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Se nós estamos passando por alguma dificuldade, qual é a recomendação do apóstolo Tiago para nós? O que ele pede para a gente fazer? Orar. Ele pede para a gente orar. Alguém está feliz? Quem está feliz hoje? Tem motivo para estar feliz? Glória a Deus. Então, cante louvores. É verdade que nos dias mais alegres é mais fácil cantar louvores, mas também é recomendável cantar louvores nos dias tristes. No entanto, é importante nós orarmos. Versículo 14 diz: está alguém doente? E aí essa doença tem a ver com passar dificuldade. Tem a ver com passar dificuldade por quê? Porque aquilo que nós não resolvemos, não conseguimos elaborar, se transforma em doença psicossomática sobre nós. Ou seja, o nosso corpo sente as pressões e as dores do dia, e nós sofremos muito, e esse sofrimento traz mais dor e traz mais doença. Então não é aqui apenas a doença fisiológica, aquela doença da idade, né? A gente vai ficando velho, vai ficando doente, nosso corpo vai mudando, vai ficando doente. Não, tem a ver também com as doenças psicossomáticas, com as doenças que nós temos, que não vai sair, por exemplo, num raio-x, que não vai sair num diagnóstico, doenças que não vão acontecer num exame. Você faz o exame não mostra nada, mas você está doente. Por quê? Porque você está somatizando uma carga enorme de situações que você não consegue dar conta e não consegue resolver.
Aí então ele recomenda que se faça algumas coisas importantes. Primeiro, chame os presbíteros da igreja, ou seja, os oficiais, aqueles encarregados, aqueles que estão em posição de autoridade, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui é uma primeira recomendação para a solução. Eu creio que a unção quebra julgos. O que são julgos? Julgos são situações não resolvidas da nossa vida, ou pecados que nós cometemos porque erramos. Nós somos pecadores, então por sermos pecadores, nós somos destinados a falhar. Então, quando nós falhamos, o que acontece quando nós pecamos, né? O nosso pecado dá uma credibilidade, dá como se fosse uma nota promissória. Não sei quantos de vocês ainda lembram da nota promissória, né? É como se você, quando você peca, é como se você pegasse uma nota promissória e desse essa nota para o diabo e dissesse para ele: olha, coloca o valor que você quiser para você poder me cobrar depois, né? O pecado, ele é muito sério na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não mato, eu não roubo, né? Eu sei, você não mata, não rouba, você é uma pessoa decente. Mas a gente pensa mal de alguém, a gente olha para uma pessoa e a gente desconjura da pessoa, né? Faz acepção de pessoa. A gente mente para nós mesmos, nós mentimos para nós, a gente cria narrativa, que no fundo é falsa, e nós mentimos acerca das coisas, e no tribunal de Deus, essas coisas não passam batidas. Esses últimos dias eu tirei para estudar sobre o tribunal de Deus, e aí quando você começa a ler como é que funciona o tribunal de Deus, você vai compreender que o negócio é sério. A forma como Deus trata o seu povo é muito séria, e a gente precisa aprender como é que isso funciona no tribunal de Deus, né? Quem sabe quem saindo de férias agora, eu vou ler um pouco mais de Bíblia, e a gente consegue achar mais algumas coisas interessantes na Bíblia, sobre esse assunto, que é muito sério. Por quê? Porque a gente ora, todo mundo ora, mas por que algumas orações nossas não passam do teto? Por que algumas orações têm respostas muito demoradas? E por que algumas respostas nem vêm? Por que algumas coisas não acontecem? A gente lê a Bíblia e você lê assim: ah, fulano orou e Deus realizou. Nossa, você fala: meu Deus do céu, é simples demais. E é simples. Mas por que essa simplicidade que nós lemos na Bíblia, muitas vezes não chega até nós? E o problema não está com o céu, o problema está conosco. Lembra 3 semanas atrás, quando eu preguei sobre a questão da semente? Que o problema nunca está na semente, está aonde que essa semente está caindo na terra. Então, essa palavra diz a respeito de a unção que quebra o jugo. Ou seja, por nós vivermos na terra, numa terra inclinada para o pecado, por nós termos uma natureza humana que é inclinada ao pecado, nós naturalmente nos sujamos. Vou usar um exemplo bem simples para você. Você pode não trabalhar cavando um buraco na rua, mas você não consegue ficar 3 dias com a mesma roupa. Por quê? Porque ela se suja, né? Chega uma hora que nem você aguenta aquela roupa. Nós temos a vantagem aqui em Curitiba que a roupa dá para usar o mais tempo possível, né? Mas no norte do Paraná, onde os amados vieram, lá o calor é forte, não dá para usar não. Lá chega no final do dia, o peão está azedo, não é verdade? Né? Então a roupa não serve para outro dia. Mas o pecado muitas vezes é assim, ele vai mexendo na nossa estrutura, e mesmo que a gente não faça grande esforço, ele vai sujando, ele vai mexendo, ele vai marcando a nossa vida, e chega uma hora que parece que fica tudo emperrado. Sabe aquela coisa assim que podia funcionar, mas está tudo emperrado, e começa a fazer muito esforço para poder dar resultado? Nesse momento nós cremos na necessidade de se quebrar jugos. Então a unção do Senhor, o que é a unção do Senhor? Não é só passar um óleozinho na testa da pessoa ali, isso é o caso da enfermidade. Mas também há situações de opressões que nós vivemos no dia a dia, por conta das coisas que estão em nosso redor. É parente, é situação de sociedade com pessoas da empresa, é situação de colegas de trabalho que criam ambientes horríveis de trabalho, e você vai carregando aquela carga toda, e chega uma hora que parece que você está carregando o mundo nas costas. Então nós cremos na importância de você vir à frente, e nós orarmos com você, impormos as mãos, para quebrar aquele jugo, para fazer com que aquela negatividade, aquela coisa maluca, aquela situação toda que causa opressão na nossa vida,
ela não venha oprimir a nossa vida, para que a gente possa ser liberado dessas opressões, dessas coisas que acontecem. Então ele diz, chamem os presbíteros, unjam com óleo em nome do Senhor. E aí ele diz no versículo 15, essa oração da fé curará o enfermo. Eu quero que você compreenda essa chave do versículo 15, porque ela não diz pode curar, ela não diz talvez cure, ela diz a oração da fé vai curar o enfermo. E não apenas o enfermo psicossomático, mas também o enfermo físico. São enfermidades na alma, enfermidades no físico, enfermidades também no espírito. Essas outras enfermidades são outra categoria, que podem acontecer com as pessoas em função dos envolvimentos que elas têm no seu dia a dia. Então o versículo 15 diz, a oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. É como se a gente fosse um celular com a carga lá embaixo, e quando nós oramos ou recebemos uma oração da fé, é como se alguém colocasse a gente numa tomada, né, fosse o celular, botasse a gente na tomada e rapidamente aumentasse a carga daquele celular, para aquele celular poder funcionar. Não sei quantos de vocês já funcionaram tentando fazer um celular funcionar com carga muito baixa. Ele fica lento, ele fica atrasado, ele não consegue. E aí, normalmente quando você está desesperado, ele está sem carga, né? E aí você fica mais louco ainda para tentar resolver o problema. Mas o Senhor o restabelecerá. Olha que promessa tremenda. Se eu orar, se eu buscar a oração, se alguém orar por mim, a promessa é que o Senhor vai me curar e a promessa é que o Senhor vai me restabelecer. Amém, queridos? O que é restabelecer? É dar o conceito original que você tinha antes daquelas opressões ou daquelas situações que estavam acontecendo. Agora veja que o versículo 15 continua. E diz assim, e se, porque não é necessariamente por causa do pecado, mas e se cometeu algum pecado, o que vai acontecer com esse pecado, irmãos? O que a palavra de Deus está dizendo? Será o quê? Perdoado. Porque o pecado, mas Jesus não perdoou os nossos pecados na cruz? Sim, Ele perdoou o pecado da humanidade na cruz, não era um problema pessoal, era um problema coletivo. Agora, quando eu peco, eu preciso que o perdão dos pecados seja acessível para a minha vida. Por quê? Porque se eu continuar em pecado, Deus não ouve a minha oração. Uma pessoa quando está em pecado, ela pode ralar o joelho no chão, pode carregar uma cruz nas costas, daqui até uma cidade lá do interior de São Paulo. Ela pode fazer um monte de sacrifício que não vai acontecer nada na vida dela. Por quê? Porque o pecado bloqueia a nossa ação com Deus, bloqueia a nossa comunhão com Deus. Para entender isso é o texto de Isaías 59, versículos 1 e 2, que diz que a mão do Senhor não está encurtada, o seu ouvido não está agravado ou fechado, para que Ele não ouça as nossas orações ou não possa intervir em nosso favor. Mas o versículo 2 do capítulo 59 de Isaías, vai dizer que os nossos pecados, as nossas transgressões, fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Ou seja, Deus está ouvindo o problema, mas Ele podia resolver, mas Ele não irá resolver. Por quê? Porque se eu estou em pecado, e a minha oração não sobe até Deus, eu preciso resolver esse problema. Então não adianta eu orar por mim, falar que eu preciso, que eu necessito, que isso, aquilo. Enquanto eu não confessar o meu pecado, eu não restabeleço a minha comunhão com Deus. Por isso que tem crente que ora bem, ora bastante, mas muitas vezes a oração dele fica parando ali. Por quê? Porque alguma coisinha que está acontecendo entre ele e Deus, né, está impedindo ele de tomar posse da bênção que Deus tem para a vida dele. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, dentro de casa, marido e mulher, é impossível não ter uma pequena discussão, né? Mesmo os casais mais amáveis sempre discutem por alguma coisa, normalmente coisas bobas, coisas insignificantes. Mas você sabe que quando há uma pequena discussão, fica meio chato, né? Um vai para um quarto, outro vai para o outro, fica meio esquisito aqui e ali. E às vezes tem casal que tem dificuldade de... discutiu ali, tem gente que fica 3, 4 dias brigado, né? E esse momento é sério, porque o apóstolo Pedro vai dizer que, para nós maridos, que nós devemos tratar a esposa com muita honra, porque ela é um vaso frágil, mas também para que as nossas orações não fiquem impedidas.
Quer dizer que a minha esposa pode impedir as minhas orações diante de Deus em função do meu relacionamento com ela. Isso é sério. Agora imagine o seguinte, agora eu chego aqui como pastor de vocês, saí de casa, acabei de brigar com a Anice, estamos dois bicudos, mas a gente chega aqui na frente e a gente sorri para todo mundo, abraça todo mundo, está tudo certo, aos olhos de Deus está tudo certo. Mas aí, Deus vai olhar para aquilo que aconteceu antes. Daí quando eu vou estar ministrando a palavra do Senhor, ou for orar por você, sabe o que vai acontecer? Nada. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque tem um problema que está impedindo que a minha oração suba. Então é melhor nesse dia eu nem orar. É melhor nesse dia eu nem falar nada, porque se eu falar alguma coisa, é perda de tempo. Observa como a nossa vida diante de Deus não é uma coisa assim que Deus fala, não, você é humano, vive como você conseguir, que está tudo bom, está tudo... Não, Deus Ele é excelente, Ele precisa que nós também sejamos excelentes naquilo que Ele propõe para nós. É claro que nós erramos e falhamos, e para nosso erro e a nossa falha tem uma solução simples, é tão simples que a gente às vezes não observa, mas é simples, basta fazer uma oração confessando o meu pecado, né? O que é uma oração de confissão de pecado? Não é uma oração onde você tenta justificar o teu pecado, né? Por exemplo, se eu briguei com a Anice, aí a minha oração de justificativa é assim, Senhor, mas também, Senhor, olha a mulher que o Senhor me deu, Senhor, o Senhor sabe como não é fácil, estou usando o exemplo dela aqui, né? Mas o Senhor sabe como não é fácil, são quase 40 anos, Senhor, não estou aguentando mais. Isso não é oração que Deus vai ouvir, essa oração Deus não ouve. Por que Deus não ouve? Porque Deus fica pensando assim, e fui eu que mandei você casar com ela? Eu acho que Deus fica pensando assim, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu e dela, se acertem, né? A oração que Deus vai ouvir é a oração que eu faço diante de Deus confessando o meu pecado. Não é acusando ela ou apontando o erro dela, mas é confessando o meu pecado. Senhor, eu não consigo lidar com isso. Senhor, me ensina. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, não tem jeito. Senhor, eu não estou aguentando, mas eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Essa oração, ela vai restaurar a minha comunhão com Deus imediatamente. Não tem prazo de validade, ela imediatamente restaura a minha comunhão com Deus, e a partir daí eu posso continuar orando. Mas enquanto eu não fizer uma oração de confissão, eu fico batendo e não vai vir nada de resposta. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha em cima de princípios. Então a confissão de pecados, ela é muito séria. Então quando essa pessoa vai diante do altar de Deus, né, com os presbíteros da igreja, os pastores, os líderes, e aí ela recebe a oração, e aquele momento ela está confessando diante de Deus o seguinte, ó Deus, realmente eu não posso sem o Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, que são duas coisas diferentes, mas complementares, né, importantes. E aí quando nós oramos pela sua vida, e nós estamos alinhados com Deus, você recebe a bênção, você recebe o cuidado daquilo que Deus tem para a sua vida naquele momento. Então é muito importante todos nós nos apresentarmos diante de Deus com as nossas mãos limpas, com o nosso coração purificado, e se houver alguma acusação contra nós, nós precisamos ser capazes de confessar imediatamente aquele pecado, aquela falha, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração e trazer a resposta para a vida das pessoas que nós queremos honrar e ministrar. Então por isso que a palavra do Senhor diz que se tiver algum pecado, terá sido ou será perdoado. Por quê? Porque o perdão, ele também é um instrumento de cura. Observa que aqui o texto está falando de cura e está falando de perdão de pecado. São duas coisas que parecem ser diferentes, mas não são. Por quê? Porque todo pecado gera enfermidade. Nem toda enfermidade é por causa do pecado, mas toda enfermidade todo pecado gera enfermidade. Porque o pecado nos adoece. O exemplo disso está lá no Salmo 32, quando Davi está em pecado, e ele passa mais ou menos uns 6, 7 meses no pecado, e ele não consegue entender por que a vida dele está definhando. Mas depois que ele é confrontado através do profeta Natã, ele é confrontado com o seu pecado, ele descobre que o que estava causando dor nos seus ossos, que estava causando opressão na sua mente, na sua alma, era um pecado não confessado.
Então ele fala a respeito disso. Ele fala que enquanto ele permaneceu no pecado, ele envelheceu. Ele fala que enquanto ele permaneceu no pecado, os seus ossos pareciam ser moídos. Por isso que quando você lê o Salmo 32, você tem uma perspectiva. Quando você vai ler o Salmo 51, é o momento em que Davi está confessando o seu pecado diante de Deus. Ele está abrindo o seu coração, abrindo a sua alma, e ele reconhece a gravidade do pecado. Não que qualquer homem pudesse ter pecado igual ele, mas ele como rei, ele comete um pecado que qualquer homem poderia cometer. Mas como rei, o pecado dele é ainda maior. Por quê? Porque dado o nível de autoridade que você tem, vai vir o nível de responsabilidade, de consequência sobre aqueles que estão embaixo de você. Então, por exemplo, um jovenzinho lá que peca, tem um nível de consequência. Eu como pai, quando peco, o nível de consequência não fica apenas em mim, ele passa para a minha família. Os meus filhos vão sofrer a consequência do meu pecado, por eu não ter observado a lei do Senhor, por eu não ter observado os princípios da palavra de Deus. Então, nós precisamos como pais, cuidar de como nós andamos a nossa vida. Porque se nós andamos a nossa vida de qualquer jeito, nós em vez de abençoarmos os nossos filhos, nós estamos amaldiçoando eles. Não é porque a gente fala, mas é pelo que a gente faz, pelo que a gente manifesta no mundo espiritual. Então, se cometeu algum pecado, será perdoado. Agora vem o versículo 16, que é outra chave muito legal. Portanto, ele diz, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Observa aqui que não tem o aspecto apenas do pastor, da responsabilidade de quem dirige a igreja, no sentido de abençoar o povo, mas também no sentido da igreja abençoar uns aos outros. Esse momento que nós temos, e às vezes na vigília, às vezes num próprio culto, como a gente vai fazer daqui a pouco, esses momentos de orarmos uns pelos outros é tão poderoso, porque Deus, Ele é tão misericordioso, que embora Deus tenha princípios dos quais Ele não abre mão, Deus ele tem um grande prazer na misericórdia. Então muitas vezes no meio da oração coletiva, um orando pelo outro, talvez aquela pessoa não esteja 100%. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, Deus vai atender uma oração para resolver um problema da sua vida, porque alguém está orando por você. Então a visão comunitária que a palavra de Deus nos dá aqui, é que é importante nós orarmos uns pelos outros. Por quê? Porque neste momento nós somos curados. Esse confessar pecados uns aos outros é um tanto quanto complicado. Mas nós podemos e devemos ter pessoas que caminham conosco de confiança, pelo qual nós podemos abrir o nosso coração. E aí a gente tem as células que dá para trabalhar isso no dia a dia. E aí Tiago termina essa parte da palavra apresentando um conceito para nós que a gente pensa assim, peraí, mas esse exemplo que o Tiago está usando para nós não dá. Mas ele diz o seguinte, olha, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Quem é o justo nesta história? Aí nós precisamos entender o conceito de justificação. Nenhum de nós é uma pessoa excelente, uma pessoa exemplar. Nenhum de nós. Talvez o melhorzinho de nós é tão sujo quanto um pau de galinheiro. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos e todos nós falhamos. Mas, do ponto de vista teológico, do ponto de vista de Deus, todos nós temos uma mesma marca. Nós já fomos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi vertido para pagar os nossos pecados e nos tornar amigos de Deus e nos dar a condição de viver uma nova vida. Nós pregamos sobre isso no domingo. A ressurreição de Cristo me dá a condição de viver uma nova vida. E por causa do seu sacrifício, da sua ressurreição, Ele imputou para mim a sua justiça. Então Deus pegou a nossa justiça humana que nos condena e colocou sobre nós a justiça de Cristo, ou seja, os méritos de Cristo estão sobre nós. Então por causa disso nós fomos justificados. Uma pessoa justificada não é uma pessoa que não falhou.
Uma pessoa justificada é uma pessoa que falhou, mas a sua pena foi abonada, a sua pena foi convertida em alguma outra coisa, a sua pena foi paga porque alguém justificou aquela pena. Então, por causa disso, nós somos justos. Nós não somos justos porque somos bonzinhos, não somos justos porque somos melhores. Somos justos porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E quando Deus olha para nós, Ele antes de olhar para a nossa humanidade, Ele olha para o sangue de Jesus que está sobre nós. Por isso que é importante a nossa filiação com o Pai, a nossa filiação no mundo espiritual. Porque quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e o recebemos como tal, Ele dá a nós o poder e a autoridade de sermos feitos filhos. E por essa razão, a relação dele conosco muda. E assim Deus vai trabalhando em nossa vida. Então por isso que Tiago diz que a oração de um justo tem grande poder. A oração de um justo não tem grande poder por causa de mim, mas tem grande poder por causa do sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Tem poder por causa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Não é pelos seus méritos, é pelo mérito de Cristo. E aí ele vai para o exemplo que a gente precisa entender bem. Ele diz assim: Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. A gente vê o Elias como um super-herói, não é isso? Elias é o cara que subiu na carruagem de fogo. Elias é o cara que fez descer fogo do céu. Elias era o cara isso, era o cara aquilo. Mas o Tiago aqui vai desmontar essa ideia de que o Elias era um super-herói. Ele vai dizer o seguinte: o Elias era como qualquer um de nós. O Elias era medroso. O Elias, ele tinha problemas emocionais. Ele às vezes não conseguia ouvir um não, ele ficava deprimido. Elias pede a morte. Eu nunca pedi a morte, mas Elias pediu a morte. Falou: não, chega, eu quero parar por aqui. Não aguento mais. Porque a gente vai lidando com as pressões da vida e a gente vai entendendo como é que elas vão trabalhando por nós. Então ele diz que o Elias era humano como nós, ou seja, o Elias era um cara comum de carne e osso. Ele não tinha nada mais que nós temos. A gente precisa desmontar essa ideia de super-herói, porque senão a gente começa a achar o seguinte: não, mas isso aí é por causa do Elias. Não, não é por causa do Elias. O Tiago está dizendo que assim como Deus usou Elias, Ele pode usar qualquer um de nós. E ele diz: no entanto, quando orou insistentemente, aqui tem outra chave, não é orar uma vez, é orar insistentemente. Olha o que acontece: para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Aí o versículo 18 diz: então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Eu quero que você entenda uma chave importante aqui. Por que é que a oração de Elias foi ouvida? Por que é que a oração de Elias deu resultado? Por que é que a sua oração pode dar resultado? Se nós orarmos de acordo com a nossa vontade, o resultado vai ser muito pouco ou quase nada. Nós temos que orar e aprender a fazer orações de acordo com a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso diz que nós devemos orar para que a vontade de Deus aqui na terra se cumpra assim como ela é no céu. Ou seja, no céu a oração ela é perfeita, o tempo é perfeito, a resposta de Deus é perfeita. Mas a nossa oração aqui não é perfeita nesse aspecto. Então muitas vezes nós oramos pedindo algo para Deus, ou nós oramos clamando algo para Deus, que na verdade não é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes Deus responde uma oração que não é a vontade dEle para a nossa vida. É aquela oração que você faz, e depois quando Deus dá a resposta, você fala: que besteira que eu fiz, não devia ter orado sobre isso. Às vezes Deus dá para a gente um problema, só para mostrar para a gente que a gente não consegue lidar com aquele problema que a gente pediu. Mas a gente pediu, porque o foco da nossa oração estava errado. E aí Deus usa as circunstâncias para nos corrigir e nos levar para o ponto que Ele quer. Então o que a gente precisa entender? Que quando a gente ouve na Bíblia, que se nós orarmos, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e ali pedirem algo, eu farei. Esse algo eu farei não é automático. Não tem a ver comigo, tem a ver com o reino dos céus. Deus vai responder orações na terra que tem a ver com a resposta do reino dos céus na terra, e não com a minha necessidade ou com o meu querer. Não é o meu querer que Deus responde. Deus responde aquilo que Ele tem para fazer na terra, que vai glorificar o nome dEle.
Se eu estou pedindo alguma coisa aqui que não vai glorificar o nome do Senhor, essa oração não tem o aval de Deus. Eu posso até pedir, não há problema nenhum em pedir, porque pedir é de graça. No entanto, pode ser que Deus não responda essa oração, ou pode ser que Deus responda para mostrar para mim que eu não devia ter pedido aquilo. Isso acontece muito. E aí a gente depois faz uma oração, né? Outra oração, Senhor, leve embora o bode, né? A gente pede uma coisa, Deus manda um bode para dentro de casa, aí o bode estraga tudo, aí você fala, Senhor, por favor, leva o bode embora, né? Aí Deus fala, tá vendo? Você não devia ter pedido o bode, pedisse outra coisa, né? Então nós temos que aprender a orar. Nós temos que primeiro sondar o coração de Deus, perceber o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer naquele ambiente, e a partir dali fazer as nossas orações. Esse é o grande segredo de Elias. O que Elias vê? Ele vê um rei extremamente idólatra, uma rainha extremamente idólatra, idolatrando o Deus da fertilidade, que não é o nosso Deus, é um outro Deus qualquer lá que eles estavam idolatrando, dizendo para as pessoas que aquele é o Deus que dá a produtividade, que aquele é o Deus que faz chover. E aí Elias fica indignado com aquilo, ele fala, não é possível. O meu Deus não é esse Deus não é esse Deus que eles estão dizendo que é não. O meu Deus é muito diferente. E quando você vai ler em 2 Reis, no capítulo 17, você não percebe Deus falando com Elias. Deus não falou para si, Elias, levanta, vai lá e fala para o rei que não vai chover. Não. Essa indignação de não chover, de confrontar o poder espiritual que estava sobre aquele principado e potestade, partiu do coração de Elias. Mas o coração de Elias estava alinhado com o coração de Deus. Ou seja, Deus queria fazer algo, e Deus precisava achar alguém que fizesse uma oração de doido. Achou Elias, resolveu o problema. Deus fala, né? Pega o Elias, vamos lá, Elias. O Elias vai lá orar, o Elias chega diante do rei e diz, não vai chover. Não vai chover, enquanto eu não der a palavra de ordem, não vai chover. Para mostrar que o poder de Deus era maior do que o poder dos inimigos que estavam lá, daqueles deuses idólatras que estavam naquele lugar. Então, claro que toda vez que nós pedimos algo para a nossa vida, a gente precisa também entender uma coisa, assim, Deus não quer que você fique só orando por questões espirituais, que são ligadas à estrutura do mundo, não é isso só. Deus permite que a gente ore pelas nossas lutas, pelos nossos problemas, por um filho que está doente, por qualquer outra situação. Deus não é exclusivista nisso. Mas quando você ora alinhado com o coração de Deus para alguma coisa, você pode ter certeza que vai ser muito rápida a resposta. E Deus vai honrar. E é interessante que o Elias faz essa palavra, Elias fala para o rei que não vai chover, e Deus fecha a janela dos céus, Deus fecha completamente, uma seca terrível começa a acontecer sobre Israel, e durante 3 anos e meio não cai nem gota de orvalho naquele lugar. Você consegue imaginar quantos milhões de pessoas, quantas mil pessoas foram impactadas por essa seca? Quanta desgraça isso não trouxe? Mas por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu e atendeu uma oração dessa? Porque Deus precisava mostrar para as pessoas que Ele é o verdadeiro Deus, e que aquelas pessoas estavam adorando deuses falsos. Então Deus permitiu que aquela situação acontecesse. Mas quando você vai observar a oração de Elias, quando ele está já no final dos 3 anos e meio, e ele vai orar para trazer a chuva, e ele está no monte orando para trazer a chuva, você vai perceber a questão da insistência da oração. Porque não é apenas uma vez, ele continua orando, ele levanta, manda o moço ir lá olhar para ver a banda do mar, para ver se vai vir chuva, não tem nada, o céu está limpo, dali a pouco ele ora de novo, o rapaz vai lá, olha lá e não vê nada, o céu está limpo, aí lá pela última vez, o rapaz chega e diz assim, olha, não estou vendo muita coisa não, mas tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem aí. Aí o Elias fala, agora vai vir chuva. E é interessante que ele pega e manda o rei Acabe embora de carruagem, né? Some daqui porque vai chover, e aí ele sai correndo atrás da carruagem, chega na frente da carruagem, tamanho poder de Deus estava sobre a vida daquele homem. Mas ele era um homem comum como nós. O mesmo Deus que usou Elias é o Deus que quer usar a minha vida e a sua vida. Ele não faz acepção de pessoa. Deus não tem filhos queridos. Para Ele, todos nós somos amados. Para Ele, todos nós temos o direito de usar o seu nome.
Não importa se você é um crente há 10 anos, 20 anos, ontem, hoje, se você nem conhece ainda direito, mas quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, um dos primeiros benefícios que você tem é de usar o nome de Jesus em favor da sua casa, em favor da sua vida, em favor das pessoas que você ama, que estão ao seu redor. E é por essa razão que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Então não choveu durante 3 anos e meio, e aí no versículo 18 diz, então ele orou outra vez, e o céu enviou a chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Então para você ser um guerreiro de oração, quem quer ser um guerreiro de oração aí? Né? 3 coisas importantes, já vou para o final. Primeiro, clame com fé inabalável. A fé que está dentro de mim não pode ser uma fé duvidosa. Eu não posso orar com fé. Ah, mas e se Deus não responder? Se Deus não responder, não respondeu, mas eu tenho que crer que Ele vai responder. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, eu tenho que crer que Ele vai responder, e porque Ele prometeu na palavra dEle, Ele disse na palavra, quando vocês orarem, eu ouvirei dos céus. Quando vocês orarem, eu sararei a sua terra. Quando vocês orarem, eu estarei com vocês. A promessa de Deus, e Deus não falha nas suas promessas, porque Ele é fiel, amém, queridos? Então a minha base para crer que Deus responde, é a promessa que Ele fez para mim. Segundo, para ser um guerreiro na oração, valorize o poder da intercessão. Valorize o poder da intercessão. Às vezes Deus precisa quebrar o meu orgulho, e Ele precisa que alguém que eu acho que não tem mérito nenhum, ore por mim para que Ele possa curar. Muitas vezes Deus está trabalhando no meu ego, nas respostas, nas não respostas de oração de Deus, muitas vezes Deus está trabalhando no meu ego. O quê? Eu faço isso, eu faço aquilo, e Deus não me usou, e Deus não me responde. Mas aí Deus pode pegar lá o Mateus, né, que está aprendendo aí, está estudando, está chegando, é novo ainda, e Deus pode usar o Mateus e trazer uma grande cura. Assim como Deus pode usar uma criança, assim como Deus pode usar uma pessoa que você nunca viu na rua, e aquela pessoa ser um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Então nunca negligencie a intercessão. Peça oração. Tem gente, irmãos, que ele fica sofrendo, e eu como pastor só ouço a notícia. Ele não pede oração, ele não liga para o pastor para pedir oração. Eles têm medo, eles acham que vão acordar o pastor, né? 2 horas da tarde acordar o pastor. Eles têm problema de ligar para o pastor 3 horas da manhã. Nosso telefone fica sempre ligado. Mas você pode ligar também para um outro irmão, né? Você precisa contar com a ajuda de outros. Por quê? Porque é a forma que Deus mostra para mim e para você, que nós não somos autônomos, que nós não temos não cabe dentro de nós todo o poder. Nós precisamos dos outros. Então é uma forma de Deus trabalhar conosco, para mostrar para nós, que o outro é tão importante para Ele quanto eu sou. Então valorize o poder da intercessão. Olha que interessante, Pedro está preso lá na masmorra, e uma igreja está orando pela vida de Pedro naquele momento, e de repente as portas se abrem, um anjo do Senhor abre as portas da cadeia, e Pedro sai daquele lugar e vai até onde os irmãos estão orando. E é interessante que os irmãos estão orando, e aí eles perguntam, mas será que é o Pedro mesmo que chegou aqui? Será que não foi o anjo do Pedro que chegou aqui? Olha que oração mais engraçada, eles estão orando com confiança, mas quando a resposta vem, eles não conseguem receber. Então valorize o poder da intercessão. Muito pode a oração de alguém em seu favor. Então quando alguém orar por você, receba a oração, né? Não feche aquilo que claro que você não entendeu, não fica colocando coisa na cabeça, mas receba a oração. Deixe Deus usar. Às vezes Deus vai usar uma pessoa que fala tudo errado, nós veio, né? Não sabe nem falar direito. Deus vai usar uma pessoa que você olha para ela e fala assim, como é que Deus pode usar essa pessoa? Deus usa e ponto final. Deus usa e ponto final. Isso é problema dele, não é problema meu. Então se eu quero ser abençoado, eu preciso que as pessoas orem por mim também. Amém, queridos? Eu oro por você, mas você também pode orar por mim. E terceiro e último, para ser um guerreiro de oração, viva em santidade e ore com perseverança. Viva em santidade e ore com perseverança. Santidade é um conceito muito caro para Deus. Você pode brigar com Deus, você pode falar o mais absurdo que você quiser falar para Deus, não ofende Deus.
Mas se você tocar na santidade de Deus, ofende Deus. A gente pode errar e pecar em diversas coisas, não ofende Deus. Mas quando pecamos contra o Espírito Santo de Deus, ofende Deus. Então Deus, ele é muito sensível. O Espírito Santo é extremamente sensível. E às vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus de uma forma muito profunda. E nós não temos noção disso. Então santidade é um critério do qual Deus não abre mão. Deus, ele tem um prumo e tem uma régua. E Ele passa a gente no prumo e na régua o tempo todo. E Deus não negocia isso. Deus negocia muitas coisas, mas isso Deus não negocia. Deus não abre mão do critério de santidade. E Ele espera que nós, por sermos filhos dele também, a gente também não abra mão do critério de santidade. E a segunda chave aqui é que nós devemos orar com perseverança. Nós temos aí quantas semanas ao longo deste ano para nós orarmos na quarta-feira? Nós tivemos hoje um tempo tão gostoso de oração ao 12:30, no programa Palavras que Alimentam. Nós temos visto curas, resultados, orações respondidas. Nós temos tido momentos de orar no monte e sentir uma presença forte do Senhor. Então, queridos, tudo isso são coisas que nós devemos continuar fazendo. Não precisa todo mundo ir, mas precisa que a igreja vá. Precisa que a gente possa trabalhar junto no processo, para que a gente possa experimentar este cuidado através da perseverança. Às vezes não é da noite para o dia, às vezes é na primeira oração, mas talvez precise de mais de uma oração. Quais são as 3 condições para uma oração eficaz? Primeiro, fé. A oração tem que ser feita com plena confiança no poder de Deus. Lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, a oração que é eficaz é a oração baseada na justiça de Deus. Não na minha justiça, não no que eu acho, mas no que Deus vê, naquilo que Deus julga. E a terceira condição para uma oração eficaz é a oração sem hipocrisia, que é nos aproximar de Deus com um coração sincero, sem mascarar as minhas falhas. Diante de Deus não existe justificativa para as minhas falhas. Deus não quer saber da minha justificativa. Deus quer apenas ouvir o meu coração. Por isso a oração sem hipocrisia, ela vai trazer resultado na nossa vida. Então confesse seus pecados diante de Deus e, se necessário, reconcilie-se com irmãos. Libere perdão e mantenha o seu coração limpo. Ore diariamente, sem desanimar, mesmo quando as respostas tardarem. Ore diariamente, mesmo quando as respostas tardarem. Algumas delas podem tardar, mas uma coisa é certa: Deus responde, porque Ele ama cada um de nós e Ele tem o melhor para cada um de nós. Quando você ora com fé, intercede em comunidade e vive em santidade, Ele traz cura e transformação sobre a sua vida. Amém?